E eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9, há uma palavra ali tremenda, onde o anjo disse assim: escreva. Escreva. Querido, se as coisas não tivessem sido escritas, se as coisas não são escritas, nós não teríamos a palavra, não teríamos nada. Então, eu louvo a Deus pelo livro, que é o livro, a Bíblia, porque nós podemos ter a Bíblia em todos os meios de comunicação que você pode dispor, mas o escrito é o escrito. E nós louvamos a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. E se você pega um cego de nascença, e você ora por ele, e ele é curado, ele não vai conseguir ler a Bíblia. Tem que dar uma Bíblia para ele. Mesmo enxergando, ele tem que, o quê? Tocar. Sabe, meu querido, mesmo você não enxergando a Deus, o Espírito Santo quer te tocar. Quer tocar você. Quer ter comunhão com você. E a coisa melhor que tem é na madrugada, uma madrugada com Deus. Ficar quietinho, ouvindo a Deus, deixar Ele tocar, deixar Ele conversar comigo, com você, deixar dar a direção que Ele quer, as coisas que Ele quer fazer. Amém, irmãos? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, uma semente bem lançada, você não perde. Amém? Uma semente bem lançada, você não perde. Muitas vezes nós achamos que somos um acaso, alguma coisa. Não, aconteceu, somos um acaso. Eu quero que você diga para quem está do teu lado aí, fala, olha, você não é um acaso. Você é um projeto. Essa é a diferença, amém? Você é um projeto de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Projeto tremendo. E como projeto de Deus, ele disse assim, escreva. E ele falou, felizes os convidados para o banquete. O banquete do casamento do Cordeiro. Hoje tem um banquete aqui. Estamos num banquete. Amém? Ceia fala disso, irmãos. Ceia é algo tremendo. Ceia é um memorial tremendo. Se a própria Bíblia diz que Deus fala para Moisés, Moisés, olha, de 7 em 7 anos, leia a lei novamente. Nós temos o costume de esquecer as coisas, e de tempos em tempos precisa rever. Amém? Precisa rever valores, precisa rever as coisas. Eu vejo às vezes muitos casais que têm tantas brigas, tantas coisas, tantos desentendimentos, porque falta de tempos em tempos rever seus valores, rever suas coisas, rever seus projetos. Sabe, a gente vai vivendo dia a dia, um dia após dia, e entra outro dia e passa ano, e uma das estratégias de Satanás é distrair. Ele distrai a gente. E aí nós não levamos a coisa a sério. Deus nos deu 3 coisas tão tremendas para nós cuidarmos, né? Primeiro, o Espírito, Ele recriou. Aquilo é um milagre de Deus quando você se entregou a Jesus. Se é que se entregou. Amém? Porque às vezes a gente entrega a Jesus a nossa vida, mas segura a outra metade. Se entregou, nosso espírito é novo. Mas a alma e o corpo, é nós que temos que cuidar. Amém? Por isso que ele disse, olha, vocês vão ser felizes, os convidados para o banquete. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Eu quero meditar nesta noite sobre
a ceia fala o que o corpo precisa. E é tremendo porque quando nós pegamos um cardápio é escrito, o cardápio diário de um adulto, né? E quando você pega na base dos alimentos, que estão nos alimentos e devem ser consumidos, eu estava meditando sobre isso, na maior quantidade, né? Quando você chega na ponta dessa cadeia alimentar, apesar de ela ser forte e importante, sendo a base dessa cadeia alimentar, a gente tem que comer pouco. E do outro lado tem que comer muito. O nosso corpo precisa disso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu estava procurando colocar isso, esse consumo, essa coisa aqui, desses 3 grupos de alimento que são importantes para o nosso corpo. E trazer isso para o nosso momento espiritual. Eu fui para um lugar esta semana, trabalhando todos os dias, em 2 cidades ao mesmo tempo. E a vontade é muitas vezes pegar uma condução, um ônibus, lotar, falar, irmãos, quem está a fim de ajudar a fazer tal coisa, de ministrar com as pessoas? E vamos para esses lugares. Sabe, pessoas que têm uma vida, lugar que a gente olha e diz assim, num lugar desse dá para viver mais de 100 anos de vida. Mas, no entanto, não vivem assim. Porque muitas vezes estão se magoando, estão se maltratando, não estão sabendo trabalhar consigo mesmo. Amém? E quantas vezes nós estamos olhando para pessoas e ela pode estar louvando aí ou aqui, não importa, mas você olha por dentro dessa pessoa, ela está destruída. Suas emoções estão destruídas. Então aquilo é como um germe que vai comendo por dentro. E muitas vezes, meu irmão, talvez eu não consiga chegar nessas bodas, porque nós vamos se autodestruindo. E quando eu estava olhando todo aquele povo, aquela fome, aquela coisa, aquela vontade de poder ter as coisas, e eu estava perguntando a um dos pastores ali, e perguntei como é a saúde aqui nessa cidade, como é o hospital. Ele disse, um caos. Quando se precisa de alguma coisa séria, maior, tem que ir para alguma cidade diferente. E eu fiquei meditando e dizendo, meu Deus, quantas coisas Deus tem dado a este povo que está na região de São Paulo, as igrejas que Deus tem aqui. E é interessante que as pessoas querem só abrir em São Paulo. Até pessoas de fora do país só querem constituir em São Paulo. Mas quanta carência, quantas coisas. Uma fome tremenda da palavra de Deus. Uma mistura entre idolatria e coisas da palavra, uma loucura. Eu já fui a lugares pesados para ministrar e realmente já voltei até cansados e tudo mais, mas dessa vez eu voltei flechado. Com tanta dor, com tanta coisa no corpo, eu falei, meu Deus, de onde veio isso? Porque eu entrei num terreno do inimigo. Sabe, a Bíblia diz assim, não ignoreis as astutas ciladas do inimigo. E eu comecei a fazer uma comparação da minha vida física com a vida espiritual. E comecei a ver que os alimentos
energéticos, né? Aqueles alimentos que são o combustível seu, combustível do ser humano. Eles têm carboidratos, gorduras, eles fornecem energia para você se movimentar, trabalhar nas suas atividades. Eu falei isso, o Senhor, o que significa isso no mundo espiritual? Ele disse, isso é semeadura. Isso é semeadura. Irmãos, há muitos anos atrás, eu passei naquela cidade e lancei uma palavra ali. Eu disse, eu não saio dessa terra sem que se implante um ensino aqui. Eu já tinha até esquecido. Essa semana eu estava lá. Eu quero te dizer que se você lançar uma semente bem lançada, ela vai te trazer de volta exatamente o que você deseja, o que Deus deseja através dela. A semente pode ser através de uma palavra, através de um livro, através de alguma coisa. Veja, você olha para a Bíblia e você vê apenas um livro, mas ela não é um livro. Ela é algo tremendo, que levou mais de 1500 anos para ser escrita. São sementes poderosas. Sabe, Satanás sabe disso. Então, é fácil ele fazer as coisas, porque ele copia as coisas de Deus, aplica as coisas de Deus, porque ele sabe que as coisas de Deus são verdadeiras e funcionam. E quando ele aplica as coisas, ele aplica uma enfermidade, ele aplica uma doença, mas como ele pode aplicar uma doença? Ele vai na geração de família, escolhe aquela pessoa que quer pôr uma enfermidade, e aí ele lança a seta. E quando você começa a pensar, então, minha vida não vai dar certo, as coisas não vão acontecer, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, pronto, é o que ele quer. O resto vai acontecer. Quando você pega, por exemplo, o livro de Jó, e você começa a meditar nele, vê tantas coisas ali, nos primeiros capítulos até, ele reclama até um pouco com Deus, as coisas que estão acontecendo, e faz até uma comparação, dizendo as lutas que ele estava enfrentando, e dizendo, bom, a gente vai morrer mesmo, então acaba logo com isso. Mas ele não sabia que Deus estava usando o inimigo para abençoá-lo. Por quê? Porque está escrito, Deus é o único que pode transformar as maldições em bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, quando uma seta é lançada, quando essa semeadura, você lança uma semeadura, você espera uma colheita. Satanás também é assim. Quando ele lança uma semente, ele espera uma colheita. E muitas vezes ele coloca dentro do teu coração, porque a Bíblia diz assim, a gente esquece de ler a Bíblia, mas a Bíblia tem que ser lida todos os dias, para não esquecermos as coisas. E é interessante que parece que quanto mais você serve a Deus, mais as coisas acontecem em cima de você. E aí você diz, mas como pode ser isso? É assim mesmo. É assim mesmo. O verdadeiro alimento, o alimento que alimenta o teu corpo, não estou falando do alimento da alma, mas o teu alimento do corpo, ele vem da terra. E quanto mais você está perto dele,
ou na terra, ou no mercado, ou qualquer outro lugar, você vai ficar com o cheiro dele, você vai ficar com a terra, você vai ficar todo empoeirado. Por quê? Porque você está perto do alimento. Quanto mais você está perto da palavra, mais você incomoda o mundo das trevas. Então ele pega a nossa geração e diz: bom, eu vou colocar uma seta aqui. E ele põe a seta, ele coloca a semente ali e deixa germinar. Irmãos, até a natureza é assim. Quantas queimadas destruíram matas, destruíram coisas dos rios e tantas outras coisas. E é interessante que há um lugar nos Estados Unidos que as queimadas destruíram um tipo de cobra. Só que aquelas cobras que foram destruídas foram as que estavam fora da água. Mas elas puseram ovos. E o que está nascendo lá na região são os filhotes. Ou seja, a espécie não foi extinta, vai continuar. Por quê? Porque tinha uma semente. Sabe, tudo quando você lança uma semente, você vai vir uma colheita tremenda. E eu comecei a meditar nisso e ver que esses alimentos são a semeadura. E aí eu comecei a ver, eu falei: Senhor, mas não existe só os alimentos energéticos, existem aqueles que são extra-energéticos, que nós precisamos dele. E quais são eles? E ele disse: são as primícias. Quando você começa dentro da sua casa, dentro do seu lar, começar dentro de você, nas suas questões, por Deus em primeiro lugar. Amém? Então Deus tem que ser em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas começam a mudar. Primeiro Deus. Não sei quantos gostariam de estar nessa festa, nas bodas do Cordeiro. Eu quero. Mas para isso nós precisamos nos cuidar para estar lá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, quando você pensa nas primícias, quando Deus está falando das primícias, Ele não está falando só em dinheiro, Ele está falando das primeiras coisas para Deus. Como tem sido a minha vida, como tem sido as minhas coisas, as primeiras coisas para Deus. Sabe, muitas vezes nós temos misturado tanto as coisas do Senhor com as coisas do mundo, que de repente eu não sei que bolo vai dar esse. Muita gente ainda estava ministrando e estava falando de intercessão e algumas coisas assim. Não entrei tanto na área técnica, mais na área pessoal, mais tratamento da pessoa. Porque eu vi que não dava para fazer muita coisa, porque eles estavam esperando o domingo, porque no domingo ia ter o bingo e o prefeito ia dar R$2.000. E talvez a gente ri, mas quantos de vocês não estão hoje, ou não vieram de manhã para hoje assistir o jogo, ou vieram nervosos porque seu time perdeu? Nós estamos misturando as coisas. E aí como vai ficar as coisas? É porque as coisas não estão indo do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente deseja, nós achamos que Deus então não está fazendo. Não, Ele está fazendo. Jó, quando estava passando por todo aquele sofrimento, por todas aquelas coisas, ele estava recebendo umas coisas poderosas de Deus. Deus queria saber até onde vai esse homem. Até onde ele vai? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Cada vez que você olhar para o envelope da primícia, você tem que perguntar para você mesmo: como está a minha primícia com Deus?
Como estão minhas coisas? Estava conversando com um casal da região ali, e ele disse: estamos procurando uma igreja. Eu disse: não tem muitas por aqui? Ele disse: não, tem uma infinidade. Mas nenhuma serve? É que tem uma que meu filho se sente bem, tem outra que a esposa se sente bem, e tem outra que eu me sinto bem. Eu falei: como é que fica o ensinamento de vocês dentro de casa? Ele disse: uma guerra. É claro. É uma guerra. Cada um tem um jeito de transmitir as coisas. A palavra é uma só, mas eu te pergunto, quantos hospitais tem em São Paulo? Será que só tem um? Não, tem uma infinidade. E o que eles estão tratando? A mesma coisa que todos tratam: saúde. E todos têm o mesmo recurso? Não. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava conversando com ele, dizendo: querido, será que não é porque a sua família quer ficar separado um do outro? Porque já que vocês têm que viver em casa, e a casa é a mesma casa, e a casa é pequena, então, pelo menos, dá um refrigério enquanto cada um vai para uma igreja. Está na hora de rever valores. De olhar para dentro de nós. Dos casais poderem olhar um para o outro e dizer: nós fizemos voto há tanto tempo. Como ficam aqueles votos? Vamos honrá-lo? Ou vamos desonrá-lo? São as primícias, foram as primeiras coisas. E eu comecei a meditar e disse: bom, nós precisamos também de proteínas. Uma das coisas que é o cálcio e o ferro que o nosso corpo necessita. Principalmente nas mulheres, quando isso abaixa, o cabelo começa a cair, a unha quebra. E é uma coisa impressionante, porque quando nós olhamos para o nível de saúde, e todo mundo diz: não, a mulher sofre mais os ossos do que o homem. Isso é normal. Como normal? Não é que é normal, é que o homem não liga para nada mesmo. Às vezes é bom ser cone. Mas a mulher, como ela absorve mais os problemas dos filhos, os problemas das coisas, o problema de todo mundo, ela absorve aquilo, então ela sofre mais. Seus ossos se deterioram. E eu estava vendo isso e dizendo: Senhor, nós precisamos aqui de ferro, de cálcio. É a manutenção da estrutura do corpo. Ele disse: isso é o dízimo. E aí ele me levou a olhar a base do candelabro, do catsal. E todas as outras bases estão presas nesta base. E é esta base, a principal, a que vai no meio. Eu disse: Senhor, e o que significa isso? Ele disse: quanto cada um dedica do seu tempo para mim, comigo? Quanto você para dedicar um tempo com Deus? De meditar, como está a minha vida? Como está a minha vida com Deus? Como está a minha vida espiritual?
Porque eu estou deixando entrar essas mágoas? Por que estou deixando entrar essas tristezas? Por que essas coisas estão entrando? Onde está a porta que eu deixei aberta para essas coisas entrarem e contaminar a minha vida? Ou qual o tempo que eu dedico para Deus? Pelo menos 10%. Levantamos tão rápido e já vamos fazer o que temos que fazer e já saímos correndo e nem agradecemos. Talvez o Senhor naquela noite te deu tantas revelações e você não parou para meditar nelas. Talvez aquele dia Deus diz assim, não tenha tanta pressa, espere um pouquinho mais, quero conversar com você. E nós falamos, não posso, eu tenho uma agenda apertada. E esquecemos que aquele que fez todas as coisas e continua criando um universo tremendo que ainda está vivo, não tem poder para suprir as minhas necessidades naquele dia? Sabe, muitas vezes nós ficamos pensando, Deus, eu quero te servir, eu quero levantar mortos, eu quero curar feridos, eu quero fazer uma série de coisas, mas eu creio que o primeiro a ser curado somos nós mesmos. Tem que começar comigo. Quantas coisas precisa da cura dentro da nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos? Dízimo. Os dízimos são as proteínas, o ferro do cálcio, do corpo. Senhor, mas nós precisamos também de minerais, de fibras e de uma série de coisas. Ele disse, isso são as ofertas em geral. Principalmente a oferta de gratidão. Ser grato. As pessoas não são mais gratas, não têm gratidão. Amém? Às vezes dizem, eu sei que os irmãos às vezes até brigam comigo, dizem, o senhor, quando completa anos, o senhor foge? Sim, não é que eu fujo, é que eu quero dar um presente a Deus. Por quê? Porque Ele me deu 365 dias. Amém? Foi Ele que deu. Por que eu vou receber o parabéns no lugar dele, se foi Ele que me deu? Mas eu quero lhe dar alguma coisa. Amém, eu quero, eu aceito, eu sou aberto a isso. Mas dê uma oferta pela minha vida, dê uma oferta pela tua vida. Agradeça a Deus, dê uma oferta de gratidão. Senhor, eu agradeço pela vida do irmão, agradeço pela vida da minha família, eu agradeço pelas coisas que o Senhor tem colocado na minha vida. Dê uma oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, quando se dá alguma coisa, então sempre nessa época, eu não é fugir, eu quero dar algo ao Senhor, então eu saio a trabalho. Eu quero produzir, passo 7 dias produzindo. Não importa se vai cansar, se não vai cansar, se eu vou enfrentar lutas ou não, não importa. Importa que eu quero dar algo ao Senhor, que me deu algo. O que eu vou dar a Ele? O que eu vou dar ao Senhor? O homem de Deus disse, o que eu vou dar ao meu Deus? O que eu vou dar se não me custar algo? Muitas vezes nós vamos dar uma oferta, irmãos, eu queria que você olhasse para aquilo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos dando aquilo que está sobrando, ou está a mais, ou é a menor coisa que nós temos. Então aquilo para você não faz tanta diferença.
Eu não gosto muito daquela palavra, eu trouxe uma lembrancinha. Poxa, então você teve uma lembrancinha? Irmão, olha, trouxe uma lembrancinha para você. Quer dizer, já está chamando o irmão de insignificante. Eu recebo muito disso. Olha, né, eu estive lá nos Estados Unidos, lembrei do Senhor e me traz um pente. Então não traga nada. Falou, só lembrei do Senhor, orei pelo Senhor. Amém, melhor. Mas tu és um pente. É a mesma coisa quando nós vamos dar a oferta, irmãos. Nós pegamos o menor dinheiro que tem, às vezes até o mais sujo, além, né? Tem muita gente que reclama que tiraram a nota de 1, porque ela era cristã totalmente. Era a única nota realmente convertida de Deus. Sabe, hoje as pessoas que têm comércio, panificadora, esses mercadinhos, eles entram em contato com os pastores para dizer assim, trague as moedas, porque sabe que elas vão estar nas igrejas. Houve uma conversão em massa desse metal. Sabe, está na hora de rever valores. Fala, espera aí, Deus está me dando vida. A cada dia, a cada momento, está me suprindo com coisas poderosas. E eu e você. Amém? O que eu estou trazendo para o meu Deus? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 20, eu quero destacar algumas coisas aqui de consagração, irmãos. Quando nós somos consagrados ao Senhor, e eu quero te dizer que todas estas coisas aqui que eu usei, como é o que nós fazemos, eu quero que você leve para o lado espiritual, para você entender que todas essas coisas, além de proteger espiritualmente, está te protegendo também o teu corpo. E quando nós vamos para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 20, diz, vocês foram comprados. Vocês foram comprados. Essa é a primeira base da consagração, é a compra. Eu não posso esquecer, nem você pode, meu irmão, nem um homem de Deus, qualquer um, em qualquer lugar, que entregou sua vida a Jesus, não pode esquecer que foi comprado. Você foi comprado por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Nós fazemos festas e grandiosíssimas festas. E onde Deus é glorificado nisso? Uma pontinha, às vezes, uma palavra, uma oração, uma bênção, só. O resto, o foco da festa é a pessoa. E onde fica Deus? Onde fica o nosso Deus? Se é Ele que comprou, Ele disse, glorifique a Deus até com o seu próprio corpo, se for necessário. E é poderoso isso, porque há um momento na Bíblia que há uma pessoa lá com um problema, e é um problema de saúde, e perguntaram então a Jesus, e Jesus, o que aconteceu? Quem errou? Foi ele? Foi os pais? Foi os filhos? Ele disse, nenhum nem outro, aquilo é para a glória de Deus. Aquilo é para a glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. A sua consagração está baseada em quê, meu irmão? Você pertence a Deus. Eu quero dizer, se você vai a uma banca de jornal ou uma livraria, seja lá o que for, e você se interessa por um livro,
Você não pode pegar aquele livro e simplesmente levá-lo. Se você simplesmente pegar aquele livro e levá-lo, você acabou de roubá-lo. E Jesus não veio para roubar, matar e destruir, Ele veio para dar vida plena e abundante. Então, Ceia fala disso, Ele então comprou. Agora, o que é tremendo disso é o seguinte, eu não sei, muitos não fazem mais isso, hoje já tem tudo pronto, a tecnologia está aí, mas alguns anos atrás era muito legal porque a gente mesmo fazia os nossos brinquedos. Não sei quem participou disso, mas fazia os carrinhos, né? Carrinho de rolemã, era muito legal. Hoje não tem isso. Talvez você diz, mas esse tempo é muito mais tremendo do que aquele outro. Não, não é não. Aquele outro, você fazia teu brinquedo. Então teu brinquedo tinha valor. Começava a se fazer, quando precisamos fazer um campinho para jogar botão, nós precisamos ir a umas lojas e procurar a madeira. A madeira não existe mais, hoje tudo é empacotado em papelão. E aí nós pegamos aquela tábua e começamos a trabalhar nela, e a lixar e aprontá-la para que ela mais tarde virasse um campinho de futebol. Quanto trabalho, quanta coisa. Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida e na tua vida. Deus não usa tecnologia. Tá, já é crente. Aperta um botão, já é crente. Usa lá o controle de mudar, bem, crente, bem, desliga, liga. Não, Deus não trabalha assim. Deus vai lixar eu e você. Primeiro Ele foi buscar a gente onde a gente estava. No lamaçal do erro, das coisas erradas. E aí Ele traz e escolhe e diz, essa madeira é boa, está toda suja, mas ela é boa, eu vou dar um trato nela. E aí Ele começa a trabalhar, então ele compra aquele material. E ali Ele começa a preparar eu e você. Quantas vezes eu e você estamos sendo lixados, irmãos? Ceia fala disso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para o livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 19, o que diz lá? Mas Ele, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Agora você pega esse texto e junta com 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Junte os dois textos, você vai ver. Com o sangue dele Ele comprou. E agora Ele diz assim, glorifique com o teu corpo. Quer glorificar com o corpo? Rasgar o teu corpo? Não. Mas muitas vezes expressar gratidão, expressar adoração, dançar na presença do Senhor, levantar suas mãos, fazer algo, expressar algo com o corpo. Amém? Sabe, eu fico pensando numa partida de futebol, desses de campeonato, final de campeonato, dois times grandes aí, importantes, o estádio lotado, mas ninguém diz uma palavra. O pessoal entra em campo, os jogadores vão estranhar. Mas o que está acontecendo? Todo mundo quieto olhando. E daqui a pouco um começa a correr e vai tal, e chuta a bola, e ela passa rente lá onde tem que entrar a bola. Ninguém fala nada.
Porque os jogadores esperavam pelo menos um Aí o camarada vem, passa para o outro tal, e vai, volta, faz uma coisa legal, pá, faz o gol. Todo mundo assim. Qual a motivação dos jogadores? Nenhuma. Qual a motivação do Espírito Santo nas igrejas dele nessa terra? Nenhuma. Por quê? Porque nós não glorificamos. Sabe, glorificar é dizer, aleluia, é isso aí, está escrito, glória a Deus, eu tomo posse, fala a Deus, oh, louvado seja. Porque senão pensa que foi arrebatado todo mundo e ficou a roupa. Amém. Sabe, falta aquela participação, aquele entrosamento. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando começamos a louvar a Deus, o Espírito de Deus começa a tocar o louvor, e as pessoas ficam tocadas pelos cânticos, e muitos se ajoelham, mas quando a máquina vai para a igreja, qual a motivação do Espírito Santo? Não sei, talvez alguns aqui podem estar até pensando, apóstolo, vai viajar de novo? Mas qual a motivação? Eu estava olhando aquele povo lá e disse, vocês têm exatamente o que vocês querem. Vocês estão sofrendo exatamente o que vocês querem sofrer. Mas como é isso? Simples. Vocês não se envolvem. E eu comecei a voltar e pensar um pouco nas horas de viagem. Disse, meu Deus, esse país não se envolve com Deus. Esse país está se afastando de Deus. Esse país está se afastando da palavra de Deus. Está cada vez mais distante da palavra. Nós agora queremos, se vamos a algum movimento, alguma coisa, nós queremos primeiro saber quem vai pregar. É conhecido? Tem nome? Quem vai fazer o louvor? É artista? Tem CD? Levei um pouco, uma garrafa de óleo. Levei alguns livros, não para vender. Coloquei em cima de uma mesa. E disse assim, não dando ênfase, mas apenas dizendo, olha, tem alguns livros aqui, está à disposição, né, dos amados, é só pegar. Só isso eu falei. Estava com outro pastor ali, eu disse, olha, não sei, eu não sei a reação do povo aqui, eu não conheço. Mas pode ser que eles vão correr para pegar. Eu tive que usar a palavra gratuito 3 vezes. É gratuito, irmãos. Eles primeiro olharam para mim. Não, vocês não entenderam. É grátis, é só ir lá pegar. Irmãos, é de graça. Aí levantou um batalhão que quase que arrancaram até o avental do irmão. Levei 1 litro de óleo, falei do óleo de unção. E todo mundo tinha um cheiro característico de salada ali. Então eu disse, irmãos, por que vocês têm esse cheiro? Por que tem esse cheiro na cidade?
dentro da igreja. Falou, não, isso aqui é o óleo da unção. Eu falei, irmão, mas esse é o óleo da unção? Bíblico? Vocês estão cheirando a salada, o que vocês fazem? Não, a gente abre a lata, já vai abrir para a salada mesmo. Tira um pouquinho, separa um pouquinho, abençoa aquilo, o resto a gente usa para salada. E o resto a gente passa no corpo. E não põe um sal? Não, apóstolo, mas é isso que... Falei, não, mas não é isso que está escrito. Vocês têm lido Bíblia? Cadê a Bíblia de vocês? Vocês têm lido Bíblia? Ou estão só acreditando naquele... Quem sobe lá e vai falar alguma coisa? Vocês estão checando o que está sendo pregado? Está escrito? Vamos seguir. Não está escrito? Não, estou fora. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu coloquei o vidro ali, foram crianças. As crianças que foram com os copinhos de... Não tinha vidrinho, não tinha nada. Então foram com o copinho do café. Falaram, eu quero. Quando eu coloquei, eles viram que as crianças estavam recebendo. Aí os adultos vieram que nem um doido. A palavra diz assim, se eu não receber as coisas do Senhor como criança, eu não vou ver as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ceia fala disso. Sabe, eu fiquei vendo a segunda motivação como base da nossa vida é ser motivado pelas coisas. Qual a minha motivação? Sabe, a primeira base é a compra, que é o sangue. Mas a segunda da minha consagração é o amor a Deus. Qual o meu amor a Deus? Até onde vai esse meu amor? Até onde eu amo a Deus? Até onde eu chego amando Deus? Até onde eu estou disposto a ir e fazer as coisas por amor a Deus? A base da consagração, a legalidade, essa motivação, ela é o amor. É o amor a Deus. Sabe, para ser salvo, eu precisei crer. Mas agora eu preciso crescer em Deus. E para crescer em Deus, eu preciso ter motivação. E muitas vezes nós falamos, então vamos motivar o povo. Não, é eu e você que nos motivamos. Talvez se eu olhasse para a minha agenda esta semana, eu não poderia ir a estas duas cidades. Mas quando as portas se abriram, eu disse, não, eu vou mudar a agenda. Por quê? Porque fui eu mesmo que escrevi nela. Porque eu não posso mudar. E eu vou lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou até lá. Eu quero ver o que Deus quer fazer. E aí o pastor disse, apóstolo, olha, o senhor não espere muito. Eu disse, eu não espero nada. O que eu espero em Deus, querido. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E louvado seja o nome do Senhor. E vamos em frente. Você está preocupado com o quê, querido? Não é que, não sei, talvez venham umas 30 pessoas. Tá bom, tem mais de 2. Tá bom. Irmãos, havia quase 200 pessoas ali. É mole, uma cidade daquela. Com uma fome, dizendo, quando vai... Eles já estavam dizendo, na próxima semana é outra matéria. Eu falei, calma. Eu tenho uma equipe que eu preciso ver se eles ainda estão vivos, se eles estão motivados e se ainda tem tempo para vir. Se dá para vir.
Porque hoje, quando nós chegamos para o Senhor, nós falamos, pode contar comigo, apóstolo, todo sábado. E de segunda a sexta, não posso. Ué, por quê? Quando eu cheguei para esse pastor, eu falei, pastor, o senhor não pode ir dirigindo para mim? Já o senhor é motorista profissional mesmo? Porque eu olhei na minha equipe lá, ninguém pode. Ele falou, apóstolo, eu quero ir sim. Eu tenho meu trabalho. Eu não sei o que eu vou fazer, ele disse, mas eu sei que Deus proverá. Aí, naquele dia que ele foi conversar com o chefe dele, o chefe deu a carta de dispensa para ele. Ele já estava dispensado. Ele nem sabia. Aí ligou para mim e falou, foi dispensado. Eu falei, oh, que benção, querido. Então você pode ir comigo. Você pode ir dirigindo para mim. Amém? Porque ele é uma benção. Ele vai dirigindo, ele fica caladinho, ele fica quietinho. Não fala. Porque se ficar 6 horas, 5 horas, aí é difícil. Fica quietinho. A benção pura. Posso estar dando uma indireta? Não, essa é a direta mesmo. Eu não dou indireta, é a direta mesmo. Fica 6 horas, meu irmão. Você fica lá que você chega azedo. A bênção tremenda. Você nem sabe que ele está dirigindo, ele não faz nem barulho. Você descansa, uma bênção. Eu falei, que bênção, meu irmão. Olha como Deus é bom para nós. Precisava tanto de você, rapaz. Olha como Ele providenciou. Que coisa linda. Fica tranquilo. Quando você voltar, Deus vai ter coisa melhor para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma bênção tremenda, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, 14 a 15. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, quando a gente faz aquele... Eu quero que você pense naquele momento que a gente faz aquele carrinho, né? Ou você faz qualquer coisa, constrói lá uma coisa lá, você fez, você criou, e alguém vem e rouba, e some com aquilo. Ou o seu carro mesmo, você acabou de ter o carro, né? Aí você foi roubado. E o ladrão não usou muito, desgastou demais, acabou com aquilo que você mesmo fez. E aí você acha ele. E vai até lá e diz, olha, isso é meu. E o ladrão diz para você assim, é seu? Isso, claro que é meu, fui eu que fiz. Quer de volta? Claro. Então pague por ele. Aí Jesus põe a mão dentro dele mesmo, tira o sangue dele, entrega para o ladrão e diz, eu quero, eu vou te levar, porque fui eu que te fiz. Ceia fala disso. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a motivação. Eu não preciso ser motivado, eu já estou motivado. Deus já o motivou, o Espírito Santo já motivou. Não precisa ter motivação. Vamos motivar os jovens, então vamos fazer isso, vamos pôr aquilo, vamos pôr acabou o culto, vamos dar uma pancada no outro. O que é isso? Isso é motivação? Que motivação é essa? Não. O Espírito Santo já te motivou, o Senhor dos Senhores já te motivou, o sangue de Jesus já te motivou. Ceia fala disso. Não precisa de mais nada. Você já está motivado. Vai em frente, vai fazer. Amém. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que é que diz ali? Pois o amor de Cristo porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. Se você morreu para quem? Para o mundo. Então quem marca o ponto de amanhã no trabalho? O defunto. Se você está morto.
Amém? Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, aqui nós estamos vendo, podemos ver três coisas aqui. Em primeiro lugar, esse sacrifício, né? Que tudo aquilo que ele colocou sobre o altar, de uso exclusivo de Deus. Aqueles que se consagram realmente, devem passar completamente das próprias mãos suas para as de Deus. Se você se consagrou a Deus, você é de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, sacrifícios eram ofertas ou presentes que eram trazidos a Deus. Quando você se consagra, meu irmão, para Deus, você entrega como um presente para Deus. Isto é, você se entregou de uma forma maravilhosa para Deus e dizendo: eu estou me ofertando a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Se fosse fácil, meu irmão, só vir à frente e aceitar Jesus, não, você precisa ter uma entrega. E quando você tem uma entrega, meu irmão, pode ser aqui na frente, pode ser na tua casa, pode ser na rua, aonde for, quando você fez aquela entrega, Deus tomou posse. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, eu vejo o sacrifício. Sacrifício fala dessa entrega. É um sacrifício se entregar a Deus, sim. Você pode estar fazendo tantas outras coisas, mas é um sacrifício. Esse é o sacrifício, porque Ele também fez um. Deus nunca toma nada à força. Ele disse: se você quer aceitar que eu seja Senhor da tua vida, então eu serei. Então você faz aquele sacrifício, e Jesus fez o dele. Mas que sacrifício muitas vezes eu estou fazendo, irmãos? Foi a primeira coisa que eu falei naquela primeira noite. Eu disse: eu sei que é um sacrifício para muitos aqui, porque estão vindo do serviço direto, e nós estamos vindo direto para cá, para ouvir uma matéria sobre falar de Deus, e como estas coisas podem mudar a tua vida. Mas aquele povo não arredou o pé, irmãos. Da segunda até o último momento que eu tinha que vir embora. E queriam mais. E diziam: o senhor vai ficar para mais? Eu falei: não posso. Porque eu tenho um compromisso com Deus. O primeiro sábado de cada mês é sagrado. É consagrado a Deus. Eu preciso estar lá. Bendito seja o nome do Senhor. É dia de louvor, é dia de primícia. É dia de disciplina. Por eles, ficaria até muito mais. Eu termino dizendo: talvez muitos podem fugir da vontade do Senhor. Mas só aqueles que realmente... Não é só uma escolha de Deus. A escolha tem que ser mútua, porque é uma aliança. Amém? Tem que ser mútua. Um jovem me procurou, não aqui, estava numa outra igreja, e disse: o senhor pode orar por mim, pelo meu namoro? Amém. O que vocês querem que eu ore no namoro? Aliás, eu perguntei: cadê a menina? Já tem? Ele falou: tem. Eu falei: cadê? Ah, está ali, ó. Eu falei: então chama ela. Não, ela não sabe ainda. Eu falei: peraí, ela não sabe ainda? Você quer que eu ore?
Essa eu não entendi. Eu disse, não, é que eu quero tomar posse. Eu falei, rapaz, eu vou te dar um chute no traseiro, se manda da minha frente. Você quer que eu ore? Isso é manipulação. Vai lá e fala com ela. O máximo que você pode ganhar é um não. Não estou afim. Agora você vem orar, quer que eu ore para quê? Para que Deus mude o coração? Que isso, rapaz? Isso é feitiçaria. Ora, vai lá e fale. Fale que você está afim. Quem sabe? Vai que dá, vai que cola. Amém? Ele falou, pô, desculpa. Não. Jesus falou, você aceita? Eu estou te escolhendo, mas você aceita ser escolhido? Ser crente não é vir à igreja, sentar em uma cadeira, ouvir um barbudo falar, ou alguém mandar cantar, levanta a perna, levanta o braço. Agora faz assim. Não, culto é muito mais que isso, meu irmão. Culto é um modo de vida. Andar com Deus é um modo de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você leva essa presença de Deus aonde você for, e aonde você for, a Bíblia diz, você é uma luz, então você ilumina. E aonde for o sal, você conserva. Louvado seja o Senhor. Mas Jesus está dizendo, você quer? Eu preciso dizer, eu aceito. Eu quero. Eu quero, eu aceito. É por isso que num relacionamento, duas pessoas dizem, você topa, você quer? Quero. O outro também diz, eu quero também. E depois eu não quero mais. Então eu chego para Jesus e dizer, olha Jesus, na hora que o Senhor me chamou, eu quis, mas agora eu não quero mais. Isso é aliança? Amém? Eu quero te chamar para esta ceia. Maio é um mês complicado, meu irmão. O diabo consagrou o mês inteiro para um monte de coisa. E uma das piores coisas que eu fico nervoso com ele, bravo com ele, e muitas vezes não temos condições de mudar, mas falta coragem de ir lá e mudar. No primeiro mês, que seria biblicamente abril, ainda ele chama o primeiro dia de mentira. No outro mês ele consagra inteirinho o mês, e pega o primeiro dia e diz, é dia do trabalho, então é feriado. Você considera o dia do feriado vagabundeando para a nação? Eu não acredito nisso. Se ainda estivéssemos dando dinheiro para todo mundo. Aí tem um país que é punido. É só estudar a história do país. O país é todo muçulmano, pô. É punido. E nós mandamos um monte de dinheiro para lá, sendo que o ensino está uma porcaria, a saúde, uma desgraça. Eu ainda profetizo, eu vou ver o que está escrito na bandeira dessa nação, ordem e progresso. E eu vou ver o crime desorganizado. Nunca mais chame o crime organizado, porque ele é desorganizado. Organizado é o reino de Deus, nem o reino do diabo é organizado. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Esta é a ceia onde ela está falando para você, olhe por você mesmo e pela doutrina, porque os costumes e tradições estão invalidando a palavra, e as pessoas estão indo atrás de comichão no ouvido, e diz que vão se afastar da fé, mas a fé vem pelo ouvir então significa que vão se afastar da Bíblia. Não podemos fazer isso. Amém? Esta é a ceia, de você olhar para dentro de você, da sua casa, da sua vida,
e poder fazer uma análise. Como é que está a minha vida com Deus? O que adianta você ganhar o mundo inteiro, meu irmão, e perder a tua vida? De nada iria valer. É essa a palavra que eu tenho que te trazer nesta noite. É isso que eu quero trazer nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos estar em pé.